Ok, bom dia, gente. Então, vamos continuar com as nossas leituras. Tenho o prazer hoje de apresentar para vocês um amigo, um aluno, uma pessoa que tem um interesse profundo sobre Derrida, fez doutorado na França, é o Gabriel Rezende, professor agora aqui em Brasília. Ele vai falar para nós sobre Derrida e a política. Só para ele entender um pouco o contexto onde estamos, o curso é sobre Derrida. Iniciamos a discussão querendo situar um pouco melhor a questão da desconstrução, como entender a desconstrução no contexto da destruição da metafísica, como Derrida está radicalizando o projeto heideggeriano, o que seria essa desconstrução comparada com a destruição da metafísica. O próximo passo foi a linguagem, e a gente tentou de entender se Derrida tem uma teoria da linguagem, o que seria meio estranho para alguém quem está questionando qualquer tipo de identidade. Então, o que seria essa linguagem? Por um lado, sim, com a linguagem a gente entende essa leitura de que a consciência fica mediada por outro, então, quer dizer, a alteridade que cria os pressupostos da identidade. Isso é o ponto, talvez, para não dizer essencial ou fundamental para Derrida. Mas com a linguagem a gente entende a presença da alteridade, que também não é uma palavra muito bem escolhida, porque Derrida está criticando essa metafísica da presença. Então é difícil escolher as palavras que não criam uma reificação do próprio conteúdo. Isso é o nosso ponto. Então, talvez no momento, se tiver tempo, a gente pode entender melhor a relação, talvez, entre Derrida e Habermas, porque no artigo que deixamos sobre os performativos, a gente entendeu que nem os performativos, ou melhor dizer que até os performativos criam uma certa reificação da linguagem, se fechando para o que poderíamos chamar o evento, o acontecimento do outro. E assim, a gente seguiu a discussão com a Gabriela e chegamos até a ética, mostrando como Derrida se posiciona até contra Levinas. Talvez a gente pode questionar o que a Gabriela deixou como ponto para discussão. Se ainda temos algo de física em Derrida, aparece o outro, aparece perdão, aparece a justiça, aparece nos lugares quase transcendentais. Mas como entender o outro? Então, e eu acho que a confrontação com Levinas exatamente é uma confrontação com a metafísica em Levinas, para entender o outro sem a metafísica. Isso é o início da discussão sobre a ética. E agora a gente quer seguir essa discussão falando sobre a política, e eu convidei o Gabriel, o doutorado dele de novo é sobre a política, então ninguém pode esclarecer isso melhor do que ele. E é sinceramente fascinante encontrar aqui as pessoas em Brasília que se dedicam tanto a esse tipo de trabalho, falando sobre Derrida. Então, bem-vindo, Gabriel, e então pode iniciar a sua fala. Eu vou desligar o microfone para não te atrapalhar. Tá certo. Bom, vocês me ouvem bem? Só testando aqui, porque eu tive um problema outro dia. Que bom. Bom, em primeiro lugar, professor Miro e Thaís, obrigado pelo convite. É sempre um prazer conversar com grupos como esse, né? Eu costumo dizer assim, que o professor Miro sabe disso melhor do que eu. O trabalho de doutorado é um trabalho extremamente solitário em alguns lugares, né? E, infelizmente, na França, é super solitário. Então, é difícil a gente ter a oportunidade de conversar. E o que eu vou fazer hoje, na verdade, é conversar sobre a minha tese, né? Que eu estou preparando a publicação, mas se vocês quiserem, e os leitores aí da língua francesa que quiserem, eu posso enviar o texto provisório, né? O texto que foi apresentado à banca, que não vai ser o texto do livro, porque eu vou ter que cortar muita coisa.
Mas eu posso enviar também, a gente discute posteriormente, eu deixo espaço aberto para a gente continuar esse debate. Bom, eu vou falar um pouco sobre a política em Derrida, mas eu vou fazer um desvio, como é típico, digamos assim, de um derridiano, mas vocês vão ver que eu vou apresentar uma versão do Derrida um pouco particular, assim, que levanta vários espaços para crítica. Mas, enfim, o que eu vou fazer é fazer esse desvio pelo direito, e vai ficar claro na minha exposição, espero, por que eu estou propondo esse desvio, por que eu acho que esse desvio é importante. De algum modo, e a gente vai chegar nesse ponto, eu vou reconstruir aqui brevemente o caminho que me conduz, e ao final eu vou tentar propor o que seria essa imagem de uma política a partir dessa desconstrução do direito, vamos chamar assim por enquanto. Bom, qual foi o caminho que me conduziu à tese, né? A tese, ela tinha um propósito, mas num determinado momento eu resumi o meu objeto ao redor do que ficou sendo o título da tese, né? Que é Direito e Normatividade em Derrida. Por que isso? Por que eu estava preocupado com a questão de normatividade? Porque retomando, e talvez vocês tenham visto isso com a Gabriela, retomando um pouco as discussões da literatura secundária, a gente observa que a recepção do Derrida, ela teve algumas fases, né? E a parte mais difícil da minha pesquisa, na verdade, foi tentar reconstruir esses textos da literatura secundária, né? Deu um trabalhão danado, mas valeu a pena no final das contas, né? Por quê? Porque se a gente toma essas vagas de recepção do Derrida, sobretudo no mundo anglo-saxão, a gente observa 3 fases, eu diria. A primeira delas decorre do seminário em Baltimore, na Johns Hopkins, na década de 60, quando o Derrida realmente faz o nome dele nos Estados Unidos, onde tem a famosa ligação do Lacan para o Foucault, falando que esse menino está falando besteira demais sobre a gente e tudo mais. Derrida era novo, né? Nesse mesmo colóquio que o Lacan faz uma conferência super famosa, né? Mas infelizmente em inglês, e aparentemente ninguém conseguiu entender nada do que ele dizia. Enfim, nesse seminário, o Derrida acaba construindo um nome para ele nessas academias da costa leste dos Estados Unidos, sobretudo, como uma espécie de Nietzsche 2.0, né? Vamos colocar assim. Então, um sujeito que, no fundo, foi recebido como um pós-estruturalista, né? Que é o termo que vai ser cunhado ali, e vai ser associado, digamos, a uma espécie de niilismo, tá? Essa é a primeira recepção, uma recepção ainda muito rasa, digamos assim. Posteriormente, a gente Derrida começa a ser recebido por autores que ou estavam lendo Heidegger ou estavam lendo Levinas. Daí, talvez, a grande discussão que vocês tiveram na aula passada. E daí, porque essa discussão se tornou muito importante, né? Existe um autor interessante, para quem quiser ver essa discussão, que é o Robert Bernasconi, né? Um professor que trabalhava bastante Levinas, que trabalhava bastante Heidegger, e que vai ser talvez o primeiro a propor uma ideia de ética da desconstrução, né, que é o nome de um dos seus trabalhos. Posteriormente, vai se criar uma espécie de vaga, aí, essa segunda vaga, em que as questões de ética se associam, de alguma maneira, ao pensamento do Derrida, seja para discutir se ele tem ou não uma ética, né, ou seja para discutir que tipo de ética é essa. E o próprio Derrida, na década de 80, ele faz uma mudança, né, de instituição, que é um detalhe importante também. Ele sai do posto que ele tinha precário na Escola Normal Superior e recebe, né, um posto que não é de professor das universidades, mas é um posto de professor na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais. E nesse momento ele começa a se preocupar com questões éticas de um ponto de vista mais direto. A gente vai chegar a isso depois. Bom, qual é o ponto, a meu ver, importante aqui? Ele começa a escrever sobre temas éticos, e aí o professor Miro citou alguns desses principais, né? Ele começa falando sobre nacionalismos, depois ele vai falar de responsabilidade, ele vai falar de pena de morte, ele vai falar de políticas da amizade, ele vai falar de perdão, ele vai falar de soberania, ou seja, todos os grandes programas dos cursos dele na escola de altos estudos vão dialogar de alguma forma com o que nós comumente nos referimos como ética. Só que o ponto é que ele vai escrever, e isso é muito interessante, abertamente em contraposição aos seus leitores, sobretudo americanos, expressamente.
primeiro ele vai recusar todos os lugares comuns desse debate. Talvez a Gabriela tenha debatido isso com vocês, né? Ele vai falar um pouco, ele vai dizer que não houve um giro ético, ele vai falar que desde o início ele sempre falou de eticidade, ele vai falar que não houve um giro religioso, etc, etc. E aí a gente chega numa terceira vaga, que é a vaga de leitores que já tomam esses pressupostos, né, e que vão escrever a partir da década de 90 e década de 2000. A gente vai ter um autor importante que vai fazer bastante sucesso, que é um sueco erradicado nos Estados Unidos, que dá aula na Universidade de Yale, que é o Martin Hägglund. O Hägglund vai escrever um texto propondo uma lógica de um ateísmo radical no Derrida, e ele vai dizer com todas as palavras o seguinte, olha, a diferença entre Levinas e Derrida é que o Levinas é um idealista que parte da ideação da ideia de outro, parte da ideação na direção do objeto o outro, né, no sentido fenomenológico do termo, da ação do outro, vamos colocar assim, e da exigência ética de respeitar esse outro. Essa seria a leitura do Hägglund, que, a meu ver, está longe de ser a forma, vamos dizer, correta de ler Levinas, mas só estou reconstruindo aqui o debate. E, bom, qual é o problema, a meu ver, em todas essas discussões? É que mesmo os que em geral, defendem um normativismo em Derrida, uma ética em Derrida, e os que se contrapõem a uma ética de Derrida, eles têm um axioma comum, é muito curioso, que é o seguinte: Derrida, independentemente das suas propostas sobre a ética, ele seria, de qualquer forma, um antinormativista. A expressão é utilizada pelo próprio Hegel. O Derrida, não existe normatividade em Derrida. Derrida não se preocupa com normatividade. Então, a minha tese, na verdade, ela parte desse pressuposto. A minha ideia é tentar me contrapor a essa ideia. A ideia de que não existe normatividade em Derrida. A meu ver, o problema aqui, o problema de leitura dessas duas tradições, reside no fato de que as duas vias de leitura reduzem excessivamente o sentido da normatividade. E haveria, essa é a minha tese, um trabalho de desconstrução de uma versão metafísica da normatividade. A isso eu dei o nome, na verdade desviando um termo que o Derrida usa no seminário A Pena de Morte, de logonomocentrismo. A minha hipótese, a meu ver, facilmente identificável desde os primeiros textos, é de que o Derrida está dizendo que não somente, e vocês já devem ter visto isso por aí, né, nas aulas, não somente a metafísica ocidental seria um logocentrismo, que ele qualifica como etnocentrismo primeiro, ou como a versão mais radical da metafísica, a metafísica segundo a qual haveria uma identidade entre presença, verdade, proximidade, né, e consciência, digamos. Esses pressupostos estariam associados a uma certa versão do campo normativo. A ideia de normas e a ideia de normatividade também teria sido impactada por isso. Eu vou, daqui a pouco, tentar explicar um pouco melhor como é que eu entendo isso, tá? Como é que eu entendo essas versões do logonomocentrismo. Então, a meu ver, essas duas versões, essas duas possibilidades de leitura do Derrida, na verdade, deixam de lado um trabalho que ele fez desde o princípio, que é de tentar desconstruir, ou, se vocês preferirem, desmontar as estruturas, ou reconhecer as estruturas desse logonomocentrismo. Então, eles aplicam uma ideia de norma e uma ideia de normatividade que o próprio Derrida recusa. Eu disse a vocês que eu chego a essa conclusão lendo desde os primeiros textos do Derrida, sobretudo os textos do final da década de 50, de 60 e de 70, né? Porque sim, o Derrida publica, na verdade, na década de 50, né, o seu mestrado, entre aspas, é produzido no final da década de 50, 58, 59. Ele vai publicar, no entanto, esse texto apenas na década de 90, um texto que ficou conhecido como o problema da Gênese, né? E eu vou voltar a isso depois. Muito bem. Então, a minha estratégia vai ser tentar pensar uma certa normatividade. Óbvio que aqui é inegável que eu estou dialogando com algumas outras tradições filosóficas também, né? E eu acho que seria interessante fazer isso, na verdade. É algo que eu gostaria de ter feito mais na tese. Mas há um limite para essas coisas, né? Bom, mas qual é o ponto aqui que eu acho que seria interessante reconstruir nesse sentido, né? A minha estratégia
foi tentar mostrar que o modo como o Derrida vai aos poucos construindo essa desconstrução, se vocês me permitirem aqui o paradoxo, do logonomocentrismo, vai ser um interesse cada vez mais pronunciado pelo direito. Aqui eu estou também me contrapondo a uma espécie de leitura dominante, né? Que é a leitura, uma leitura que é baseada, sim, em evidências textuais, né? Que é uma leitura que dá um privilégio ao tópico da justiça. Se vocês tomarem o corpo da literatura secundária, vocês verão que boa parte dos textos se interessa pelo que Derrida pensa sobre a justiça. E o que eu estou dizendo, o que eu estou tentando dizer, é que, na verdade, o Derrida recusa uma espécie de teoria da justiça, certo? Ele está recusando o que nós, depois do Rawls, digamos assim, convencionamos chamar de teorias da justiça. Ele está propondo, a meu ver, uma outra chave de leitura, que é o fato de que, para se pensar a justiça, a gente precisa entender a inscrição técnica da justiça. A gente precisa pensar os aparatos técnicos, os aparatos de arquivamento, os aparatos de inscrição, as superfícies de inscrição. Vocês provavelmente devem ter chegado a essa discussão, discutiam a linguagem, porque, em geral, o que a gente diz é que o Derrida, antes de ser um filósofo da linguagem, ele é um filósofo da escrita, ou da escritura, como eu gosto mais de falar, porque para mim denota o termo técnico. Ele é um filósofo da escritura. Ele é um filósofo da necessidade do suporte técnico, da necessidade do suporte inscritivo para o funcionamento da linguagem, por exemplo, ou de qualquer outro dispositivo dessa natureza. E, a meu ver, no campo prático, a gente tem uma coisa muito parecida com isso. A isso eu dei o nome, também sujeito a críticas, de arquidireito. Assim como o Derrida diz que a possibilidade da linguagem, a possibilidade da fala pressupõe o que ele chama de uma arquiescritura, que é essa lógica grafemática, que não é simplesmente, e a gente vai chegar a essa discussão daqui a pouco, o ato de escrever signos num papel, né? A escritura para ele é essa lógica da inscrição, a lógica da inscrição em suportes materiais, a lógica como eu gosto de dizer, de parasitismo entre a idealidade da linguagem, ou seja, a possibilidade de repetição do significado, e a inscrição material. Bom, se isso é verdade para pensar qualquer tipo de rigor teórico ou tético, qualquer tipo de olhar tético, para utilizar a expressão aqui fenomenológica, isso é válido também para o campo normativo. E aí, nesse sentido, o que eu estou propondo como hipótese de trabalho é de que, para o Derrida, se existe uma coisa como o campo prático, se existe uma lógica própria ao campo da normatividade, é porque a normatividade, independente do tipo de normatividade que a gente esteja falando, pressupõe uma espécie de direito originário, né? Mas o termo originário, e aqui a gente entra naqueles paradoxos que o professor Miro estava falando, ele é problemático porque essa inscrição do direito e o uso do termo direito já denota que há um deslocamento da originalidade, que essa lógica grafemática, a lógica da escritura, ela também afeta o campo normativo. E há uma série de evidências também textuais para a gente pensar isso. Derrida, desde a década de 60, obviamente, ele estava lendo uma série de desenvolvimentos que estavam acontecendo, seja na antropologia, nos estudos históricos, etc. Então ele vai ler bastante, como toda a sua geração, né, toda a geração de filósofos do período, ele vai ler bastante um autor como André Leroi-Gourhan, por exemplo, né, que vai pensar justamente essa espécie de desenvolvimento técnico e da humanização como desenvolvimento técnico, né? Então, as pesquisas, por exemplo, do Leroi-Gourhan, as pesquisas, por exemplo, do grupo do Jean-Pierre Vernant, tudo isso convergia a uma espécie de ligação que o próprio Derrida vai identificar em uma série de textos, que é a ligação entre direito e escrita. Por exemplo, no grupo do Jean-Pierre Vernant, vai haver uma série de pesquisas que vão mostrar que, na verdade, a primeira função da escrita da escrita cuneiforme, né, era
jurídica, na verdade. Era resolução de casos jurídicos ou de inscrições normativas. Isso é muito curioso, porque vai haver uma identidade, por exemplo, muito interessante entre as funções místicas da linguagem, né? Você sabe muito bem, na Mesopotâmia, por exemplo, a escrita ela é utilizada como uma espécie de mecanismo de adivinhação. Você usa a escrita para prever, ou para prever o futuro, na verdade, né? Ou para ver o que você não pode ver. E da mesma forma, o direito, né? E esse suporte material que é a escritura. Então, desde esse período, de novo, para mim existem evidências desse fato muito claras. Por exemplo, basta ler o exergo, né, ou a epígrafe, que abre o texto, um texto como a gramatologia, para ficar bastante claro para a gente isso. Né? Bastante claro que existe uma ligação entre normatividade e escritura se a gente reconhece essa centralidade das estruturas jurídicas. Muito bem. Mas aí vocês vão me dizer, bom, mas aí, Gabriel, você tem um problema. Né? Provavelmente a Gabriela deve ter falado isso com vocês no último encontro. Você tem um problema grave, porque em diversos textos da década de 90, Derrida vai insistir muito sobre o fato de que há, na opinião dele, uma diferença irredutível entre justiça e direito. Há uma diferença irredutível entre a lei, com L maiúsculo, e as leis, com L minúsculo. Eu vou chegar lá, mas para mim, para entender essa diferença, a gente precisa supor o arco de direito. Esse seria o meu ponto, na verdade. A gente não consegue entender o significado do termo justiça, no Derrida, se a gente não recupera esse funcionamento escritural do campo normativo. Porque se a gente esquece isso, se a gente deixa de lado esse suporte técnico que tem uma secundariedade, né, uma secundaridade fundamental, a gente oblitera a novidade ou a especificidade do pensamento do Derrida. E aí, realmente, a gente cai ou numa versão do levinasianismo político, né, ou a gente retomba numa espécie de... que, para os juristas aí da turma, a gente cai claramente num problema de tipo direito natural, que é, ao meu ver, o que ele está recusando abertamente. Bom, eu separei aqui alguns índices para a gente conversar, né? E abrir esse espaço do que eu estou chamando aqui do que a gente vai conversar a partir dessa lógica de uma política em Derrida. Ou tentar entender como é que, a partir desses pressupostos, alguma coisa como a política se torna possível. Né? Então, vejam, partindo dessa dupla lógica, ou seja, a lógica de que a tradição metafísica ela se confunde com o logonomocentrismo, que é a hipótese segundo a qual o logonomocentrismo seria essa hipótese, que a verdade do normativo, essa seria a hipótese do logonomocentrismo, a verdade do normativo, ela está sempre localizada num espaço de presença. Exemplos dessa lógica funcionando. A verdade do direito seria a moral, por exemplo, né? A verdade do normativo seria a intencionalidade. A verdade do normativo seria a vontade. A verdade do normativo seria a soberania. Ou seja, no fundo, e aí a gente entra muito na discussão que o professor Miro está tentando trabalhar, quer dizer, no fundo, a lógica do comando, a lógica da obrigação sempre repousaria num último espaço de fundação, num último lugar de presença, num último lugar para utilizar aquela expressão que o Derrida utiliza muito em confronto com a fenomenologia, ela estaria no espaço de presença assim. Daí, portanto, a grande preocupação que o Derrida vai ter com o termo soberania, por exemplo, e porque no final da vida ele vai identificar claramente metafísica e soberania. Muito bem. Como é que eu acho que o Derrida começa a desconstruir esses pressupostos? Tá? Como é que a gente consegue avançar nessa discussão? Bom, na minha tese, eu trabalho algumas hipóteses, tá? Algumas hipóteses. Eu acredito, e aí eu estou utilizando um procedimento de leitura que o próprio Derrida utiliza para reler outros autores, eu estou recusando uma espécie de periodização do pensamento do Derrida, né?
O que eu vou fazer é algo que o próprio Derrida fez para ler Heidegger, para ler Husserl, para ler Nietzsche, por exemplo. Eu estou dizendo que, na verdade, os textos do início da carreira, notadamente os textos da década de 60 e da década de 70, eles dialogam abertamente com os textos dos anos 90 e início dos anos 2000. Ou seja, aqueles textos que mostravam uma preocupação ética mais pronunciada, eles têm uma relação muito importante com os textos da década de 60 e da década de 70, onde o Derrida vai, seja experimentar do ponto de vista da redação dos textos de filosofia, a gente está pensando num texto como Glas, por exemplo, ou ele vai apontar, digamos assim, as linhas mestras da sua contraposição à fenomenologia ou ao pensamento do Heidegger, por exemplo. Tudo isso converge numa relação, né, com esse logonomocentrismo. Bom, quais são esses índices, então, que eu gostaria de propor para vocês? O primeiro deles, o primeiro índice que a gente poderia trabalhar é o que eu vou chamar aqui de o problema da Gênese. Tá? O problema da Gênese, que é o título de isso que eu disse a vocês, que seria mais ou menos o equivalente da tese, da dissertação de mestrado do Derrida, e que vai ser orientado pelo Jean Hippolyte. O problema da Gênese, ele visa reconstruir uma espécie de problema que está presente na fenomenologia. E, a meu ver, professor Miro, isso tem muita relação com a pergunta que você faz sobre a linguagem. Porque se a gente fosse retomar a leitura que o Derrida faz do Husserl, e isso é muito interessante, eu não sei se existem fenomenólogos na turma, sempre há, mas o que é muito bom, mas se houver, eu diria a vocês que a leitura que o Derrida propõe é mais ou menos a seguinte: os textos que importam para o Derrida do Husserl, os textos que ele realmente trabalhou durante a vida de forma mais aguda, podem ser divididos em dois blocos. O primeiro bloco compreende as investigações lógicas, que é o texto, professor Miro, em que o Husserl vai desenvolver claramente uma espécie de realismo linguageiro, né? Uma espécie de filosofia da linguagem realista, digamos assim. Né? E ele vai ser acusado pelos seus contemporâneos, notadamente pelo Frege, de ser uma espécie de platonista, na verdade. Né? Então, bom, aqui a gente já tira muitos fios para a nossa discussão. Mas o que interessa, a meu ver, ao Derrida nesses textos? São as contradições desse texto. Os fenomenólogos, em geral, dizem o seguinte: bom, esse texto constrói tantos paradoxos que o Husserl vai superá-los na sua virada transcendental, certo? Mais ou menos essa a leitura que é feita. O que o Derrida vai fazer? Ele vai dizer, olha, bom, essa superação, ela tem uma razão de ser, mas o que me interessa, na verdade, é o paradoxo. Qual é o paradoxo, no final das contas? Que o próprio Husserl vai chamar de o problema da Gênese mais lá na frente. O problema é o seguinte: se a gente for tentar entender como é que surgem as estruturas lógicas, a gente vai ter que se referir a essa espécie de platonismo. A gente vai dizer, bom, a verdade é que as estruturas lógicas, elas são estruturas a priori. Elas já estão dadas independente de qualquer experiência. Mas, por outro lado, se a gente considera que esse a priori ele é metafísico, é a discussão que o professor Miro está tentando pôr, e quer dizer que ele é, na verdade, especulativo, né? Acho que a expressão seria essa. Se a gente está pensando que, na verdade, essa suposição de um a priori lógico, ela é especulativa, a gente teria que mostrar que o a priori ele é construído. Mas aí, pensar um a priori construído tem um problema grave, que é o fato de que, bom, se ele é construído, ele é contingente. Isso significa que ele poderia ser de outra forma. E toda a expressão lógica aqui é de dizer, bom, não poderia ser de outra forma. Só pode ser assim. Os termos lógicos só podem ser dessa forma. Então, esse paradoxo das investigações lógicas, que vão ser superados por essa perspectiva transcendental dentro da fenomenologia, o Derrida vai dizer, bom, aí é o espaço da desconstrução, no fim das contas. Né? É esse espaço. É o espaço de interação, e no texto o problema da Gênese, Derrida é um estudante ainda, trabalhando muito com Jean Hippolyte, ele vai dizer o seguinte: o problema é que o Husserl, ele não pensa o caráter dialético
dessa tensão. O próprio Derrida vai abandonar posteriormente essa lógica dialética, mas ele vai permanecer nessa ideia de uma aporia. Existe uma aporia, esse é o problema da gente. O que vai dizer o Derrida? Bom, o Russell, ele dá uma indicação muito interessante de como resolver esse problema lá no final da vida. Ele vai tomar o texto da crise, né, a organização da crise, lá no volume das Husserliana, e dentro desse texto da crise, existe um anexo desse texto, que era um texto que era, salvo engano, pensado para ser colocado na seção E, eu posso estar me enganando aqui, estou citando de cabeça, que é um texto que o próprio Derrida vai traduzir e vai publicar, vai ser o primeiro texto que ele publica, que é A Origem da Geometria. A Origem da Geometria, que é o primeiro texto que o Derrida publica em 1962, que é essa tradução, uma tradução de cerca de 20 páginas, mas que a introdução do Derrida tem 170 páginas. Daí você já dá para entender mais ou menos qual era a proposta dele. E ele vai dizer o seguinte, bom, qual é a solução que o Russell encontra? A escritura. A existência de um suporte material. Qual é a lógica da origem da geometria? E nisso a gente já vai entrar muito, para os juristas de plantão aí, a gente já vai ver muito a conexão com o direito. Ele vai dizer o seguinte, bom, qual é a solução do Russell? O Russell vai dizer, o que é que nos liga ao primeiro geômetra? Vamos supor aqui um Euclides fundamental. O que nos liga a esse Euclides fundamental? Bom, para responder essa pergunta, a gente tem que dizer por que razão no século XIX vai se desenvolver alguma coisa como uma geometria não euclidiana. Por que a geometria não euclidiana é uma geometria? Essa é a pergunta que o Russell vai fazer lá no texto. E a resposta é a seguinte, diz o Russell. Porque a fundação da geometria é histórica. Ela envolve os atos concretos de homens e mulheres que, eventualmente, lá naquela época, pensaram alguma coisa como a geometria. Mas a fundação está sempre aberta a ser revisitada. O sentido de geometria precisa sempre ser novamente ativado ou reativado pelos próximos geômetras. E o que liga os novos geômetras aos velhos geômetras é o fato de que o Euclides, esse Euclides fundamental, que a gente nem sabe se chamava Euclides mesmo, ele escreveu os pressupostos axiomáticos da geometria. Então, a partir desse suporte material, desse arquivamento, os próximos geômetras podem continuar a reinterpretar a geometria no que o Russell vai chamar de uma tarefa infinita. Mas o Derrida vai dizer, bom, o problema é que essa tarefa é uma tarefa de retorno infinito, de secundaridade infinita. A fundação da geometria é necessariamente histórica. Ela está envolvendo o que os fenomenólogos chamam de retenção e de proteção. Ela tanto retém uma série de desenvolvimentos que são anteriores. E aí, para entender essa passagem ao limite, para esse momento em que nós nos tornamos geômetras, a gente só pode fazer referência a uma ideia, um horizonte, em que os futuros geômetras sempre vão poder reativar esse ato fundamental, que não é um ato fundamental, nós estamos entendendo porque ele é dividido, entre proteção e retenção, eles sempre vão poder voltar a esse ato original. Como se, sob a lógica da ficção, como se ele fosse um ato originário, e reativar o seu sentido. Bom, como é que o Derrida responde, então, a isso? Quer dizer, essa é a leitura que o Derrida vai propor. Ele vai dizer, o problema é que o próprio Russell abandona esse pressuposto. Ele vai aos poucos abandonando dentro da própria crise essa ideia de escritura e ele não desenvolve essa hipótese. E o que eu vou fazer, diz o Derrida, é desenvolver essa hipótese. É desenvolver essa hipótese de que esse suporte material é o que permite a idealidade. E aí eu me contraponho tanto a um empirismo ingênuo, digamos assim, quanto a um idealismo. Bom, como é que a gente volta a essa questão, então, do ponto de vista do direito? A gente tem algumas hipóteses de trabalho que se referem aos textos que o Derrida publicou na década de 90. Então, o Derrida vai publicar não, mas ele vai ofertar cursos que vão trabalhar com a lógica do perdão, políticas da amizade, a pena de morte e a soberania. Nesses textos, existe uma coisa que fica clara e que é muito próxima do que ele trabalha nesse outro texto famoso, que é o Glas. O que o Derrida
vai dizer? Ele vai dizer o seguinte, que se a gente toma a tradição ocidental, e quando ele diz assim, quando a gente toma a tradição ocidental, tem alguns nomes-chave. Isso, inclusive, é bom trabalho a ser feito futuramente, né? O que o Derrida deixa de fora desses grandes autores, né? Porque ele trabalha realmente com esses grandes autores. É o que ele está interessado, né, no fim das contas. Os 3 Hs, como eles dizem lá na França, né? Hegel, Heidegger, Husserl, né? Para ele, esses caras são a filosofia, né, no fim das contas, com todos os problemas que isso envolve. Então, o que ele vai dizer? Né? O que ele vai dizer lendo essa turma? O Husserl tem uma passagem muito interessante na primeira das investigações lógicas, em que ele diz claramente que o tipo de constituição, ou seja, o tipo de, usar uma expressão que ele vai usar mais depois, tá? Mas o tipo de intencionalidade que funda, digamos assim, o paradigma da intencionalidade é o olhar teórico, né? O olhar científico. O problema é que quando ele vai dando exemplos desse olhar, e quando ele vai chegando mais próximo do fundamento, ele começa a dar exemplos tipicamente normativos. Tipicamente normativos. O Derrida chama a atenção sobre isso num texto chamado A Voz e o Fenômeno, em que ele vai dizer o seguinte, olha, quando o Husserl está fundamentando aquela lógica dele de um solilóquio, ou seja, da constituição de uma esfera transcendental, o indivíduo tem com ele mesmo é sempre uma conversa de tipo normativo. É sempre, você não deveria ter feito isso, você deve fazer isso, você deve fazer aquilo, você não deve fazer isso. Então, no fundo, ele vai dizer, para fundar esse campo ontológico, digamos assim, a gente sempre exporta os paradoxos do campo ontológico para o campo deontológico, digamos assim. A gente sempre tem que recorrer a exemplos normativos para explicar, por exemplo, da lógica, o funcionamento, por exemplo, do olhar teórico, né? Isso, dependendo da tradição teórica que vocês veem, não é absolutamente nenhum problema, né? Eu lembro a vocês que o próprio Frege dizia isso, né? Que a lógica é uma espécie de ética, Ela funciona como a ética, ela funciona com regras. Mais contemporaneamente, se a gente for tomar as grandes estrelas aí da filosofia global, se a gente for tomar um sujeito como o Bob Brandon, a gente vai ver isso, né? Ou seja, uma espécie de retorno a um normativismo de natureza pragmática. O próprio Habermas, que o professor Miro citou, está pensando uma normatividade que se estende a todos os campos, né, ontológicos, digamos assim, todas as esferas ontológicas, tanto para o conhecimento, como para as artes, como para a ética, por exemplo. Né? Muito bem. Então, o Derrida vai partir desse paradoxo para dizer o seguinte, como eu entendo que isso é possível, né? Porque se eu estou tentando romper com essa lógica especulativa, se eu estou tentando romper com essa lógica metafísica da pura idealidade, e aqui metafísica para o Derrida significa sempre duas coisas, eu acho importante retomar isso, né? A metafísica é ou uma espécie de idealismo que viola o princípio dos princípios da fenomenologia, que é a dação, ou seja, é um idealismo sem nenhuma materialidade, ou é um empirismo sem nenhuma idealidade. Né? Então, a gente está sempre nesses dois espectros. A metafísica é sempre ou um empirismo radical ou uma espécie de idealismo. Para o Derrida, tá, gente? Estou dizendo que outras leituras sejam possíveis. Né? Mas na opinião dele, é sempre isso. A gente ou cai num empirismo ou cai nesse transcendentalismo. Nesse idealismo, melhor dizendo. Bom, o que vai propor, então, o Derrida? Ele vai dizer o seguinte, se a gente tem essa conexão entre o campo lógico e o campo normativo, por exemplo, se a gente tem essa conexão grande entre a episteme e o nomos, digamos assim, é hora de investigar agora como é que isso funciona do ponto de vista da própria normatividade. E ele vai deslocar de forma muito curiosa alguns dos principais pressupostos que organizam os estudos sobre a normatividade. Né? Não é surpresa para ninguém que um dos focos do debate que ele vai propor é com o próprio Kant. E aí é bom a gente sempre ter em mente isso. Eu gosto de dizer isso quando converso sobre Derrida, é que o modo, e isso responde um pouco, começa a responder às perguntas que o professor Miro colocava, o modo de relacionamento do Derrida com a metafísica é sempre um modo de relação paradoxal. Né?
ou, para utilizar a expressão que ele gosta mais, é um modo aporético. Por quê? Derrida, ele apresenta com dois tipos de projeto. Os projetos de manutenção da metafísica em sentido estrito, ou seja, bom, vamos fazer metafísica mesmo, que seria mais ou menos o que na tradição francesa a gente retomaria com Léon Brunswick, alguma coisa nesse sentido, Bom, a gente tem a consciência, não tem problema nenhum com isso, a metafísica é perfeitamente possível, sigamos, Então, é óbvio, o Derrida é um autor que está escrevendo a partir da década de 60, Como todos os outros filósofos do período, há uma desconfiança com a metafísica, Uma desconfiança que é bem diferente do que é o padrão hoje, que em larga medida, tanto na tradição analítica quanto na continental, é um pouco de um retorno à metafísica. Bom, a gente discute isso depois. Só que o Derrida tem uma outra desconfiança, que é com os projetos de abandono da metafísica. E aí talvez a gente entre no quadro da discussão que promovia o professor Miro. O exemplo maior é o engajamento dele com a obra do Lévi-Strauss, Porque ele vai dizer, o Derrida, que o simples abandono do arquivo metafísico não é suficiente para romper com a metafísica. O que é preciso fazer, essa é a opinião do Derrida, apesar de que ela nunca vai estar expressa dessa maneira, se bem que ela vai estar expressa num texto que chama envoi, envio, envios no plural, porque ele tem dois textos que chamam envio, dois textos que chamam envoi, esse é o envoi no plural, envoi com S. A lógica do Derrida é isso que ele chama, a partir de Heidegger, de um duplo envio. Um duplo envio. O que quer dizer o duplo envio? Quer dizer que essa tradição da metafísica, ela envia duas mensagens, digamos assim, duas garrafas no mar metafísico. Uma, que é a lógica da manutenção e da construção da metafísica, e outro, que é do seu deslocamento. E que essas duas lógicas estão presentes a todo tempo. Com Kant, por exemplo, isso vai ficar muito claro. Se a gente toma um texto como A Pena de Morte, por exemplo, o Derrida vai se filiar a uma espécie de leitura, uma leitura standard, que pode ser contestada, mas a leitura standard, que é a de que, na opinião dele, o direito, em Kant, está subordinado a uma espécie de moralidade. Tá? Existe uma série, de leituras nesse sentido. Eu sei que o professor Miro tem a própria leitura dele sobre o papel do direito e da revolução em Kant, mas a leitura que o Derrida vai fazer é a seguinte, olha, se a gente toma os fundamentos da metafísica dos costumes, a gente se dá conta de que, claramente ali naquele texto, pelo menos, o Kant está subordinando o direito a uma espécie de secundaridade. O direito tem um lugar segundo, ele é um suplemento, como gosta de dizer o Derrida. O direito é um suplemento da moral. É porque a moral encontra uma resistência da realidade, que é preciso do direito e da violência do direito. Muito bem, mas aí o que vai mostrar o Derrida? E é aí que eu quero mostrar para vocês esse duplo envio. Então, essa primeira leitura é a típica leitura de construção da metafísica. O direito é subordinado à moral, porque é na moral que a gente tem uma lógica de desinteresse, uma lógica desinteressada, uma lógica do não cálculo, uma lógica da pureza, uma lógica do dever pelo dever. Vocês conhecem bem esse arco. Mas, diz o Derrida, se a gente for estudar, por exemplo, o que diz o Kant sobre pena de morte, a gente se dá conta de uma coisa curiosa. Que coisa curiosa é essa? Que o Kant vai dizer que a lei de Talião é um imperativo categórico. A lei de Talião é um imperativo categórico. Quer dizer, que o imperativo categórico do direito penal, a turma aí que se interessa por direito penal vai ter muito interesse nisso, o que sustenta o direito penal é uma lei de Talião, uma lei de retribuição, portanto, uma lei de cálculo, uma lei de sopesamento entre o injusto feito e o injusto atribuído. E o Kant vai além disso para dizer o seguinte, é por isso que a pena de morte é absolutamente necessária. Porque a pena de morte, num certo sentido, ela é um índice de hominização, ela é o caráter humano por excelência. É o caráter que rompe com a animalidade do puro desejo, das puras vontades, do puro impulso natural. A pena de morte é o que garante que o indivíduo se torne humano. Qual é o dilema aqui da coisa toda? Qual é a justificativa do Kant, no final das contas, para esse imperativo categórico? Ele vai dizer que esse imperativo categórico ele está desfeito de qualquer interesse. Ele vai dizer que esse imperativo categórico está desfeito de qualquer cálculo de meios e fins.
ele propõe uma lógica dos fins em si mesmo. E aí a gente tem uma dificuldade, portanto, que é a própria dificuldade do Kant. Ele vai dizer, bom, a gente não consegue fundamentar esse imperativo categórico. Não existem razões para esse imperativo categórico, porque de alguma maneira ele é a última razão. Então ele não tem explicação. Não tem explicação. É o que vai dizer o Kant na Rechtslehre. E aí o Derrida vai tomar isso para dizer o seguinte: por que o Kant, apesar de dizer com todas as palavras que ele não consegue fundamentar esse último imperativo categórico, ele opta pela pena de morte? Diz o Derrida, porque ele assim escolhe. Porque esse último imperativo categórico é uma loucura. Ele não tem explicação. Ele não tem fundamento. E aí, nesse sentido, é muito curioso, porque o Derrida vai dizer, bom, o que o Kant prepara, ele usa essa expressão muito curiosa, ele diz, é uma bomba metafísica. É uma bomba metafísica. O Kant prepara, dentro do terreno prático, uma bomba metafísica. Uma bomba metafísica, porque ele nos obriga a sair do cálculo puro, em direção à pureza do imperativo categórico, mas esse imperativo categórico nos diz, no fim das contas, que a gente optar pelo direito penal ou não é uma questão de escolha. Não existem razões. A gente tanto poderia optar por sim ou por não. Né? É muito interessante isso. Né? O Derrida vai usar isso para falar, justamente para criticar a pena de morte. Mas eu acho que o interesse no direito penal, no abolicionismo penal, por exemplo, é um ótimo indício. Né? É um ótimo indício para se pensar em instituições penais, por exemplo. Muito bem. Encaminhando para o final e já tentando conectar com a nossa discussão política, né? Eu entendo que, do ponto de vista do pensamento do Derrida, a gente vai ter, a gente converge para uma discussão que é mais ou menos assim: o campo prático, o campo da normatividade, ele é ele mesmo atravessado por paradoxos, ele precisa exportar os seus paradoxos para outros, digamos assim, campos, né, outras esferas. E aí ele exporta esse paradoxo, por exemplo, para o campo ontológico, para as várias regiões do ser. Ele exporta, por exemplo, para a literatura, que é um tema que o Derrida vai debater bastante. A gente pode voltar a isso nas perguntas e respostas. Ele exporta esse paradoxo para a economia, por exemplo. Existe é por isso que o Derrida vai chamar isso de uma economia do dom, né? Tudo isso está conectado. Mas a centralidade do direito, a meu ver, ela indica, desse arquidireito, ela indica o seguinte, né? Duas coisas. E aí a gente caminha para a discussão política propriamente dita. Em primeiro lugar, o Derrida propõe o que eu chamo de um institucionalismo místico. Ele não acredita, portanto, em qualquer forma de normatividade desfeita de aparatos técnicos de inscrição. Portanto, a ideia de que a gente pode sair da instituição significa para ele sempre que a gente muda de instituição, mas não existe um espaço sem institucionalidade. E o que a gente entende por institucionalidade? Todos esses predicados que eu trabalhei com vocês até agora. A secundariedade, ou seja, a norma é sempre mediada, ela sempre parte de mediações. É isso que ele vai ler bastante, para quem tiver interesse nesse confronto com o Levinas, como a presença do terceiro, né, o tiers. O terceiro é isso. É o fato de que, se a relação ética original do Levinas era a relação face a face, o eu e o outro, a justiça ela surge no momento em que aparece o terceiro. Né? Existe um terceiro. Além do outro, existe o terceiro. E o direito é o terceiro. É o lugar desse terceiro. É o lugar em que a gente precisa de institucionalização, é o lugar em que a gente precisa calcular, porque eu não posso dar tudo para o outro, existe o outro do outro, o terceiro. Então, a gente está irredutivelmente no cálculo. A gente está irredutivelmente no que os estruturalistas chamavam na classificação. Né? Você se lembra que lá no estruturalismo os elementos eram sempre funções e eram sempre classificados dentro de uma estrutura? Ela vai dizer, não existe o fora dessa estrutura, né? De alguma maneira. Não existe um espaço em que a gente simplesmente deixa de se hierarquizar. E hierarquias estão sempre, de alguma maneira, no nosso horizonte. Né? A questão é o que a gente faz com essas hierarquias. Né? E o índice de modificação dessas hierarquias. Né? Aí a gente pode conversar mais sobre isso daqui a pouco. Terceiro ponto, violência. Toda a crítica da segunda parte da gramatologia, quem quiser, que é toda a discussão com Rousseau e com Lévi-Strauss, é essa. O Derrida não acredita que existe um espaço livre de violência. Então, nesse sentido, não existe uma moralidade da pacificação. Estar no campo normativo é sempre violentar o outro, é sempre agredir o outro e ser agredido pelo outro. É sempre um espaço de violência. Essa violência para o Derrida é irredutível. Irredutível.
né? É toda a discussão que ele vai ter com o Levinas nesse texto famoso chamado Violência e Metafísica, que a Gabriela deve ter trabalhado com vocês. A diferença que ele traça em relação ao Levinas é essa. Eu não acredito num espaço de violência. Esse espaço de silêncio final que o Levinas acreditaria, para mim, não é um espaço de pacificação, é o espaço da máxima violência. A violência sem linguagem, naquela lógica de que tudo que eu posso fazer é chamar o outro, né? Não existe linguagem para com o outro, tudo que eu posso fazer é chamá-lo. Já vai dizer, bom, se é assim, é a máxima violência. Então, o que ele diz naquele texto é muito importante. O que a gente faz, e isso para mim é o significado da política, professor Miro, no Derrida, o que a gente faz é uma economia da violência. A política é o espaço em que a gente propõe uma economia da violência. Esse é um ponto. Quarto ponto, o que caracteriza o direito, né? E os juristas aí que estiverem na sala vão se lembrar disso. Não há um espaço em que o cálculo inexista. A gente nunca está num espaço em que a gente não calcula. Toda a discussão da justiça do Derrida só faz sentido se a gente assume esse pressuposto. Ao contrário do que dizem vários leitores, que a leitura do Derrida significa que a gente deve pensar a justiça sem calculá-la, o Derrida expressamente está dizendo que isso é impossível. E que se a gente nomeia a justiça como incalculável, como o incondicional, se a gente pensa a justiça como aquilo que não pode ser antecipado, como o acontecimento, é porque essa justiça se inscreve. E aí, a lógica do acontecimento no Derrida ela é bem diferente da lógica do acontecimento dos seus contemporâneos. O que o Derrida está dizendo é que o acontecimento ele só acontece por causa do cálculo, mas é por causa do cálculo que ele se distancia. É só porque a gente calcula que a justiça acontece e não acontece ao mesmo tempo, né? Isso parece um pouco arbitrário e abstrato, mas não é absolutamente possível apontar esse tipo de desenvolvimento, né? E esse tipo de desenvolvimento Derrida é o funcionamento do direito. O que é o funcionamento do direito para o Derrida? E é o que eu chamei na tese de o problema da gênese jurídica. O problema da gênese jurídica é que, para decidir um caso, o juiz, em princípio, ele tem sempre que fazer duas coisas. Ele precisa criar uma regra para o caso, mas ele precisa criar essa regra dizendo, não fui eu que criei essa regra. Essa regra não foi criada, ela já estava aí. Esse é o problema da gênese jurídica. E o Derrida vai dizer, bom, é esse mecanismo que torna a justiça possível. A justiça, ela acontece e não acontece no mesmo ato. Ou seja, né, como é que eu traduzo isso? Isso significa que nenhum sistema normativo pode ser saturado. Nenhum sistema normativo chega num ponto máximo de normatividade. Nenhum sistema normativo permanece idêntico a si mesmo para sempre, esse é um primeiro ponto, inalterado. É impossível você conduzir um sistema normativo de forma inalterada, mas, ao mesmo tempo, você nunca consegue saturar o máximo de justiça. É basicamente isso, a meu ver, que o Derrida está dizendo. Tá? Eu vou parar por aqui, professor Miro, mas só complementando aqui, como é que eu vejo a questão da política surgindo aí. Tá? A meu ver, o que resta da política nessa história toda é que, em primeiro lugar, a gente sempre tem que calcular as violências. Então, a gente sempre pode propor novos cálculos, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter consciência, digamos assim, agindo politicamente, da centralidade desse elemento de violência. Num certo sentido, a política Derrida, se a gente retoma os textos em que ele aborda isso mais claramente, por exemplo, no Políticas da Amizade, ele deixa claramente, ele deixa isso bastante claro, que ser amigo, ou seja, estar conectado politicamente nessa tradição, segundo essa tradição ocidental, significa, ao mesmo tempo, se juntar e trair, né? Agir em conjunto e violentar. E se a gente perde essa lógica desses cálculos possíveis, a gente tomba numa versão metafísica da pura presença, ou que é a preocupação, eu sei, do professor Miro, da pura identidade. A gente tomba de novo, né, nessa pura identidade. Então,
Eu acho que isso tem umas consequências importantes, né? Eu posso trabalhar com vocês daqui a pouco, algo que é a minha preocupação atual, mas eu acho que isso tem algumas consequências muito graves, né? Muito interessantes para se pensar na política, né? Especialmente da política contemporânea, né? Especialmente da política contemporânea na sua relação com a economia, tá? Mas, bom, na verdade, eu estourei meu tempo aqui, professor Miro, e algumas coisas eu deveria falar ainda, sabe? Especialmente sobre o caráter críptico do direito. Mas eu volto a isso na nossa discussão e retomo esse ponto, tá bom? Obrigado, Gabriel. Vamos então iniciar a nossa discussão. Deixo primeiro com vocês, para não, assim, usurpar, como se diz, o lugar do moderador. As perguntas, então. Posso perguntar? Por favor, o nosso companheiro Antônio. Não, achei interessante, primeiro agradecer ao Gabriel, né, foi muito boa a exposição, muito boa mesmo, assim, foi bem profunda e bem uma linha condutora bastante interessante, mas o meu interesse mais é na política, e quando você fala agir em conjunto e trair, quem trai é o diferente, né? Se você tem um sistema normativo, né, aceito, ou pela moral, ou por uma ética, vamos dizer assim, registrada, né? Como você colocou, na política, a traição é feita pela diferença, pela sua oposição à norma, oposição ao que está colocado. E aí eu acho assim, muito, tudo bem, é forte você falar que é juntar e trair, vamos dizer assim, agir em conjunto e trair, mas se não fosse a traição, não existiria um desenvolvimento, vamos dizer assim, político, mesmo das instituições, mesmo do direito, né? Você fica aí vamos dizer assim, num simulacro idealizante, não uma realidade prática, vamos dizer assim, que possa evoluir. Como é que Derrida que foi que viu o outro também, as suas diferenças, como é que você contextualiza isso? Explorando mais esse viés político. Ok, perfeito. Antônio, muito obrigado pela pergunta. Eu estava me lembrando uma coisa, existe um crítico literário morto há poucos anos, talvez vocês conheçam, o Ricardo Pilha, que escreveu uma série de textos muito interessantes, né? O Pilha, ele tem uma tese que, a meu ver, apesar do Pilha ser um detrator do Derrida, mas ele tem uma tese que, a meu ver, é extremamente derridiana. Ele diz o seguinte, que todo grupo só é possível porque existe a possibilidade da traição. Não existe grupo em que as pessoas não saibam que elas possam ser traídas. O Derrida diz uma coisa parecida com essa, que é o seguinte, toda relação, especialmente toda relação amorosa, ela está atravessada pelo fato de que você sabe que o objeto amado vai morrer. Ou seja, esse é o problema de qualquer relação, diz ele, né? Os polos sabem que um ou outro vai sobreviver, né? Que eles vão viver sozinhos em algum momento. E eu acho que isso tem muito a ver com a lógica que o Derrida chama de políticas da amizade. Né? Por quê? Porque todo agrupamento tá ligado com a possibilidade da traição. O agrupamento por excelência dessa tradição judaico-cristã digamos assim, o catolicismo, se a gente fosse falar nisso, ele é fruto de uma traição, né? Ele é fruto de um sujeito que traiu o Messias, digamos assim, e é por isso que tudo é possível, né? Tudo foi possível por uma traição. Mas bem, por que a gente chega nessa questão, né, da traição? Porque, no fundo, para o Derrida, a gente está sempre se movimentando numa tradição. Essa talvez seja a discussão interessante para se ter mais para frente, que eu lamento muito, que é o debate interrompido do Derrida com os antropólogos, assim, no final das contas, sabe? Existe um sujeito muito interessante chamado Michael Fossel, em que ele escreve um texto muito bonito sobre isso, né? Como infelizmente, esse debate foi abortado por uma série de razões institucionais ali naquela França dos anos 60 e 70. No fundo é isso, quer dizer, para o Derrida a gente está sempre se movendo nessa tradição, né? E aí é muito curioso, porque eu digo isso na tese, o herói político, talvez o único herói que o Derrida reconhece na obra escrita, que é o seu herói político, ele diz é o Mandela. E como é que ele caracteriza o Mandela? O Mandela é um sujeito que, por amor à Constituição, muito curioso isso, né? Por amor a uma certa Constituição, ele vai pegar em armas. Ou seja, ele vai trair a institucionalidade para tentar relembrar
essa institucionalidade, qual é a sua verdadeira institucionalidade. Ou, se vocês quiserem, dá para reler isso husserlianamente, né? Ele está tentando reativar essa normatividade. Basicamente é isso. Só que para reativar essa normatividade, por vezes, há exigência de força. E aí o Derrida vai dizer isso com todas as palavras, né? Quer dizer, esse cálculo, por exemplo, da luta armada, é um cálculo a rigor impossível, mas que vai ter que ser feito para sujeitos individuais, para situações específicas, né? Então, quer dizer, essa lógica da traição, ela é muito importante aqui, né? Porque se não tem traição, no certo sentido, não tem, eu não vou dizer vida, mas a gente poderia até dizer vida, porque é um termo importante para o Derrida, não existe vida da tradição, né? Se a tradição não pode ser traída, ela não pode ser continuada, ela não pode ser reativada, ela não pode ter esse movimento de retorno, né? Então, quer dizer, de um certo modo, isso me conecta com uma outra coisa que você falou que eu achei muito interessante. Você disse o seguinte, a traição é feita pela diferença. A tradição, ela parte dessa diferença. E é muito interessante, no último capítulo da minha tese, eu proponho uma fórmula que é de clara inspiração nietzschiana, tá? Porque você se lembra que o Nietzsche dizia que não existe força, né? Não existe potência, digamos assim. Existe diferença de força. É uma fórmula que, por exemplo, Deleuze vai trabalhar muito, Derrida também vai trabalhar muito. Não existe força, existe diferença de força. E eu gosto de dizer sempre que não existe normatividade, existe diferença de normatividade. Existe sempre uma diferença entre potenciais normativos. E a traição, num certo sentido, ela está ligada a essa diferença de potencial, né? Quer dizer, de um certo modo, as mudanças na normatividade, elas partem de uma traição por amor à tradição, digamos assim, né? Então, isso é muito interessante, né? É muito interessante, quer dizer, e isso tem efeitos políticos evidentes, a meu ver, né? Isso tem consequências políticas muito fortes, né? Eu acho que a palavra traição muito, muito forte, porque se você pegar na prática política, quando você tem uma traição, a primeira, ela sai na mídia, todo mundo aplaude, porque o cara mesmo falou, e não sei o que lá e tal, e depois o cara vale menos do que o rascunho do mapa do cavalo do bandido. Uhum. Ou seja, não... Você vê alguns casos internacionais, né? Vê o caso Assange, vê o caso Snowden, por exemplo, né? Tiveram só à época uma denúncia importantíssima para a humanidade, da espionagem, tudo e tal, uma traição ao governo, né? À nação, os dois traíram a nação, e depois viram nada, né? A não ser por uma, vamos dizer assim, por uma esquerda ou por pessoas que têm um certo discernimento da importância e gravidade das coisas, mas, na verdade, o traidor, ele seria, vamos dizer assim, execrado, ele vai para o ostracismo, ele vai para o isolacionismo, né? Aí eu não sei, essa palavra traição, para mim, é muito forte para o que você está colocando. Eu estou entendendo o que você está colocando, mas é muito forte. Ela é forte, porque ela dialoga com essa tradição, ao meu ver, do logonomocentrismo que eu estou dizendo, né? E aqui eu não estou dizendo que, gente, saiam traindo por aí, né? Não é isso, quer dizer, a lógica não é essa, quer dizer, a lógica é de que, mesmo que a gente não enuncie, existem traições. É impossível você constituir qualquer grupo que seja com total fidelidade a um ideal político, por exemplo, né? É esse tipo de fantasma que eu acho que o Derrida nos alerta, né? É impossível você continuar uma tradição, por exemplo, a tradição socialista, ou a tradição social-democrata, ou a tradição liberal, se você não é um traidor dessa tradição ao mesmo tempo, né? Quer dizer, se você não inova essa tradição, né? E, num certo sentido, você tem razão, quer dizer, o ostracismo é um pouco lugar reservado a esses traidores também, né? Tanto a esses traidores, ao Judas, né, e tudo mais, mas também a esses grandes inovadores, políticos, sobretudo, né? O ostracismo político, ele está muito ligado a isso, né? Inclusive no sentido grego da expressão, quer dizer, o sujeito, ele ficou tão forte, ou ele ficou tão inovador, se a gente quisesse, que ele tem que ser mandado para fora da cidade, né? É impossível conviver com ele, num certo sentido. Mas eu acho que isso tem a ver com essas dinâmicas de composição desse campo normativo. Ok, obrigado. Alguém mais se manifestou? Talvez seria interessante voltar para a questão da política, quer dizer, por que Derrida volta para a política?
No livro sobre Marx, os espectros de Marx, ele vai dizer que não está traindo Marx. Ele está com o projeto de Marx. Como você entende isso, então? Inclusive, queria, porque Antônio está nos ouvindo, seguir uma sugestão dele. Na próxima aula, a gente vai continuar com essa discussão sobre a política, talvez neste contexto, Derrida e Marx. E poderíamos convidar a nossa amiga e companheira Mônica para ela, porque ela estuda Marx muito, então para ela falar para a gente, como você falou. Pode ser, então você fala com ela e a gente se organiza para entender melhor essa crítica e o livro Os Espectros de Marx. Mas como você vai situar essa discussão, essa relação com Marx, que não é uma tradição da traição, não é uma relação da traição. Não sei se a palavra pode nos ajudar neste contexto tanto, porque a questão não é eu estou traindo, alguém me está traindo, ficando nessa lógica do mesmo. Onde aparece a palavra que articula o pensamento do Derrida é a questão do outro. O que seria essa política agora ligada ao outro? Isso é o que ele vê como algo que faltou em Marx, se quiser dizer algo. Sem dúvida, professor Miro. Eu estaria tentado a te responder com alguns passos. Assim, A primeira questão, e que é, a meu ver, interessante, eu gosto muito desse livro, O Espectro de Marx, porque eu acho que ele tem o melhor e o pior do Derrida. Assim, ele tem algumas leituras que eu considero brilhantes, e outra, tipo aquela lista de coisas para o futuro e tal, que são meio... Bom, discutam aí na próxima aula. Os indicativos para uma política futuro, o que a meu ver está bem aquém do que seria possível pensar hoje, né? Mas bem, alguns indícios para a gente ler esse texto. Primeiro, o Derrida, isso desde a década de 60, 70, é acusado, né? Vocês leem, por exemplo, aqueles textos do Position, as entrevistas que ele concedeu à época, ele é acusado, primeiro, de não ler Marx, você não leu Marx, você não trabalha Marx e tal, e de que o pensamento dele não teria política. Bom, e ele tenta responder todo o tempo dizendo isso, existe um elemento político, sim, muito grande no que ele está dizendo, a questão é talvez o modo como isso se explicita, ou o modo como se espera que isso se explicita. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, o texto é publicado, O Espectro de Marx, em 1993. É a primeira vez que o Derrida vai publicar um texto sobre Marx, certo? É a primeira vez, 1993. Entretanto, recorrendo aos arquivos do Derrida que estão na cidade de Caen, no IMEC, a gente se dá conta de que desde a década de 70, especialmente num seminário de 73, o Derrida está estudando extensivamente a obra de Marx. E, sobretudo, preocupado com algumas discussões que não aparecem muito bem no Espectros de Marx, como, por exemplo, o debate entre o Marx e o Stirner, o debate com com o movimento anarquista e tudo mais. Então, assim, por que ele vai demorar tanto tempo a publicar esse livro? A meu ver, existe uma razão que está bem documentada também, que é o fato de que o Derrida sempre disse, que ele jamais publicaria um livro sobre Marx em contraposição, digamos assim, ao Althusser, que era seu grande amigo, né? Então, vocês vejam, quando o Althusser morre, é aí que ele publica a primeira vez o livro, né? Então, já temos aí uma dimensão de fidelidade, de traição, né, num certo sentido. Nesse texto, o Derrida, a meu ver, faz exatamente esse mesmo mecanismo, né? Ele vai dizer isso a Elisabeth Roudinesco, naquele texto chamado de Qual Amanhã, em que ele diz com todas as palavras, bom, o que eu estou fazendo sendo infiel por fidelidade. Né? Então, é isso que eu estava tentando conversar ali com o Antônio, né? Quer dizer, essa fixação na tradição, mas esse bifurcamento da tradição, o que ele vai chamar de duplo envio. Do ponto de vista do pensamento de Marx, eu acho que o Derrida abre algumas vias interessantes. Você tem razão, professor Miro. Quer dizer, uma das questões que ele vai levantar é essa questão do outro. Mas há um elemento ali que me interessa bastante e que eu acho que seria interessante vocês discutirem na semana que vem, talvez.
Qual é a figura que o Derrida vai dizer que assombra o próprio Marx, né? Assombra a sua escritura, mas assombra também os seus desígnios políticos, digamos assim. É a figura do espectro. Por isso o texto chama Espectros de Marx. Quer dizer, por um lado, o Marx vai falar que existe um espectro rondando a Europa, o espectro do comunismo, mas ele mesmo vai ter, o Derrida vai mostrar, uma série de medos em relação a esses espectros. E esses espectros estão ligados a uma dimensão que eu chamaria de especulativa. Né? No fundo, o Marx ele teria, segundo a leitura do Derrida, e aqui eu não estou dizendo que é a leitura certa a se fazer de Marx, mas é a leitura que ele está fazendo, ele está dizendo, bom, o próprio Marx ele tem medo de algumas coisas como esse fantasma. Né? É o fantasma que está presente na moeda, é o fantasma que está presente na especulação financeira, etc, etc, etc. Eu tenho a impressão, e aqui é algo que precisaria ser feito, né? O Derrida, assim como o próprio Baudrillard, por exemplo, vai ser muito influenciado por um autor chamado Jean-Joseph Gu, que vale a pena vocês darem uma lida depois, se encontrarem esse texto, G-O-U-X, Gu. O Gu ele tem uma série de estudos sobre Marx que vão influenciar bastante o pensamento do Derrida e vão influenciar bastante os textos sobre a economia do Derrida. Eu acho, professor Miro, que um dos lugares aqui que a gente precisaria pensar atualmente é que o Derrida abre para nós uma perspectiva de se pensar políticas de natureza especulativa, né? Sobretudo na época atual. Né? O que significa especular no mundo atual? São possíveis especulações, digamos assim, contrárias ao capital, por exemplo? É possível pensar esse fantasma especulativo, e especulativo aqui no sentido fantasmático mesmo, quer dizer, é possível a gente criar outros cálculos para a moeda, outros cálculos para a especulação financeira, por exemplo? Tudo isso são perguntas que eu acho que podem ser feitas. Que podem ser feitas atualmente, né? Eu tenho discutido com alguns alunos muito essa questão que se levanta hoje da cultura do cancelamento, né, por exemplo, né? Que é um tema que está batido, todo mundo abre a discussão sobre esse tema falando, bom, você mais um a falar besteira sobre esse tema, é um pouco verdade, né? Mas eu acho que hoje em dia a gente poderia pensar esse tipo de coisa, né? Esse tipo de coisa estaria no horizonte do Derrida, quer dizer, como é que você especula com a imagem do outro, ou com a forma como os indivíduos gozam de um certo prestígio, né? Seria interessante a gente pensar isso. O Derrida ele não tem exatamente uma perspectiva sobre o que a gente chama de neoliberalismo, né? Não é um tema que ele trabalha, mas é um tema que atravessa algumas das questões. A meu ver, os dois textos sobre a economia, Dar o Tempo e Dar a Morte, do Derrida, são textos estranhamente relacionados com o que a gente chama de neoliberalismo. Estranhamente. Por quê? Porque, da forma como eu considero, né, o neoliberalismo está ligado com uma lógica de apropriação que não é simplesmente a do lucro, né, mas é a lógica do crédito. O que é gozar de uma posição dominante no capitalismo atual, né? Isso, estou trabalhando esses conceitos do próprio Derrida. Seria algo como gozar de crédito. O crédito ele é mais importante que o lucro, num certo sentido. Né? Então, esse tipo de questões, né, estão no horizonte político do que o Derrida estava anunciando. Né? O que é o crédito? O que é a Como é que a gente retira o crédito de alguém? É por isso que eu dizia que essa cultura do cancelamento ela é interessante, né? Porque ela é uma forma de agir politicamente para retirar o crédito de alguém, que é o que é mais importante no capitalismo de hoje. Empresas, por exemplo, assim, desculpa, já está partindo para um outro nível de análise um pouco menos rigoroso, mas se a gente observa empresas como a Uber, por exemplo, é uma empresa que não dá lucro, a realidade é essa, mas ela goza de um prestígio absurdo. Então, do ponto de vista especulativo, ela consegue se manter, né, com ações altas e etc, etc. No fundo, seria possível pensar uma política em que a gente age para descreditar essas posições dominantes no capitalismo. Essa seria uma questão que eu acho que sai do espectro de Marx, por exemplo. Né?
como é que esse aspecto fantasmático da economia ele pode ser politizado, né? Como é que a gente pode recalcular e retrabalhar essa economia? Eu iria nesse sentido, professor. Ok, só uma curiosidade minha, Gabriel. Ontem aqui em casa a gente assistiu a Batalha de Argélia. A Argélia ganha, é o país do Derrida, ela ganha a independência em 1962, Sartre se engajando em muito, até a polícia fala sobre ele e contra ele no filme, e Derrida está escrevendo coisas sobre Husserl, é algo tipo autismo, ele traiu a Argélia. Como você entende essa relação? É uma excelente pergunta, professor, excelente mesmo. Assim, eu lembraria que a gente tem um problema aí, né? A gente tem um problema aí. É um problema de identidade do próprio Derrida, em certo sentido, mas um problema da identidade argelina. Porque a verdade é que o Derrida, a gente fala, bom, ele é um franco-argelino, mas na verdade ele é francês. Ele é francês porque ele nasceu em território argelino, do que a gente considera hoje a Argélia, mas durante a ocupação francesa. E essa ocupação francesa, o colonialismo francês, é bom sempre lembrar isso, você sabe disso melhor do que eu, professor, ele é um colonialismo de agregação total, né? O que fazia o aspecto colonial era transformar as colônias em departamentos. Então, a rigor, ele nasce na França. Mas ele nasce numa França, e ele vem de uma tradição em que a família dele, né, de longa data, habitava aquele território. Ele é um marrano, né, digamos assim, ele vem de uma tradição marrana, ou seja, é bem provável que a família dele seja espanhola, na verdade, né, e com as perseguições, acaba indo para aquele território árabe, que é o que muita gente não sabe, né, mas os territórios da cultura árabe gozaram durante muito tempo de muito menos perseguição política do que os territórios cristãos, né? Então, a boa parte da comunidade judaica vai se refugiar nesses territórios porque ali eles tinham liberdade religiosa muito mais elevada. Né? É o que vai acontecer com a família dele. Então, num certo sentido, eu acho que isso aí é confuso para ele. Ele ainda é muito novo, é óbvio, mas ele diz isso com todas as palavras, né? Ao mudar para a capital, ele tenta se desfazer desse legado. Ele vai dizer, por exemplo, que ele tenta perder o sotaque. O problema é que ele vai ver ao longo da vida, e ele vai notar isso diversas vezes, que ele vai sempre ser um pied noir, né, que é a expressão que eles usam lá para esse grupo essa população judaica que vai sair dos territórios coloniais da África e retornar à metrópole, né? Então, eu não diria autismo, mas eu diria que para ele, naquele momento, é muito confuso. É muito confuso. Ele está tentando se adaptar, né, ao máximo, mostrar que ele é francês, mas, ao mesmo tempo, ele tem essa relação complexa com a Argélia, né, num certo sentido, de amor àquela vida, né, de lembranças e de interesse no território, na cultura, naquele agrupamento de culturas, mas, ao mesmo tempo, o fato de que eles tiveram que sair de lá, né, correndo. Né, a família teve que deixar o território, perseguida e tudo mais, perseguida tanto na época do nazismo quanto posteriormente. Então, são questões complexas, eu acho. Obrigado. Antônio, por favor, desculpa, mas você quis. Eu queria mais fazer um paralelo. Como o meu interesse hoje é essa questão de criar fantasmas, eu vejo como, sob a perspectiva do Deleuze, como linhas de fuga. E quando você pega exemplos do neoliberalismo, que é também um tema que eu tenho tentado trabalhar, é um neoliberalismo, vamos dizer assim, que não deixa de ter... Não? Você pega a uberização, existe um cálculo. Você fala, não tem lucro a empresa, né? O lucro é a questão das ações, dos dividendos, né? É por aí que vai. E existe vamos dizer assim, um cálculo que faz com que o Uber se estabeleça, né? É mais barato que táxi, é mais confortável, te busca em casa, tem georreferenciamento, é mais seguro, porque você sabe a ficha técnica do motorista.
motorista sabe a ficha no capitalismo de vigilância, que o neoliberalismo também traz com esses aplicativos, você tem uma certa segurança de onde você está entrando, né? Você tem uma segurança do tempo que vai demorar para chegar para você. Tem uma série de, vamos dizer assim, de serviços colocados que acaba tendo um cálculo. E se você pega o neoliberalismo, que é a minimização do Estado, você vai ver que existe um cálculo também nas privatizações, né? Você pega ativos rentáveis que vão se deteriorar com o tempo, né? Porque o neoliberalismo não reinveste dentro das necessidades públicas de dimensionamento e extensão das populações que precisam, por exemplo, de energia elétrica. A Thatcher privatizou todas as empresas de energia elétrica inglesas e hoje voltaram a ser públicas porque não houve investimento suficiente. O que houve foi extração financeira dos dividendos sem reposição de equipamentos, na medida em que o que está funcionando é uma lógica financeira, né? Acumulativa, sem limites do neoliberalismo. Então, o que eu vejo, não se criam fantasmas, quer dizer, se tem acontecimentos, né, vamos dizer assim, dentro da concepção deles, tem acontecimentos que firmam o neoliberalismo, achando que o Estado é um estorvo, que ele atrapalha, que ele gera imposto e que é um mercado livre que vai... Mas tem acontecimentos que vamos dizer assim, realimentando e formando, segundo Foucault, uma governamentalidade, tanto no direito também como na política, né? Mas esse fundo econômico, vamos dizer assim, de que existe uma ganância, que existe um processo de acumulação ilimitado, né, que Marx já... Eu não acho assim, por exemplo, a circulação da mercadoria não é um fantasma para Marx, não é? O fetichismo dela não é um fantasma, né? É uma realidade. Você fica seduzido por um carro, eu não, né? Mas as pessoas ficam seduzidas por um carro, por um vestido, por uma bolsa Vuitton, aquela coisa toda. Existe uma certa aura aí de valorização em cima desses, vamos dizer assim, desse fetichismo de mercadoria, né? E o trabalho social também não é um fantasma, quer dizer, o trabalho é explorado, senão não existe, né? Não existe porquê da busca pela ganância, porque, por exemplo, você pega um delivery de uma comida que chega em casa. Na verdade, você está pagando tudo, de ponta a ponta, desde a entrega na ponta, desde o cozinheiro, desde a matéria-prima, desde o frete, tudo, porque tudo isso está embutido, né, no valor da sua compra, todo esse processo. Então, ela nesse sentido. Não entendo muito essa coisa de ser uma coisa, um espectro que está... Vamos dizer assim, o espectro que eu vejo de Marx é que Marx incomoda até hoje, porque ele pegou forças, né, reais, vamos dizer assim, forças, como Nietzsche diz, né, fortes, que ainda, vamos dizer assim, realimentam um processo de destruição ambiental, da vida, do pensamento, que hoje é o que o professor Miro fala da gaiola. A gente está preso numa gaiola. A metafísica teria que dar conta dessa gaiola ou de uma saída dela, e aí não é a forma identitária, vamos dizer assim, né? Não quero voltar à questão da política, mas, por exemplo, hoje a diversidade, o outro, né? Os movimentos, as máquinas de guerra para Deleuze é o devir mulher, é o devir LGBT, é o devir racial, né? Essas diferenças, os índios, são todas máquinas de guerra, vamos dizer assim, que pode parecer fantasma, mas tem uma força política, né? O MST, por exemplo, tem força política, tem base política, eles criam também linhas fortes, por exemplo, no MST hoje é comida orgânica, é agricultura familiar, é pôr comida na mesa, é o preço do arroz lá embaixo, porque não exporta, então tem uma série de coisas que deixam de ser fantasma ou podem até surgir como um espectro, mas que tem um fundo de realidade. Eu queria que você comentasse isso, né? Essa coisa do espectro contra a normatividade, mas que existe um fundo de realidade, né? Por exemplo, uma norma que muda para a taxação das grandes riquezas, por exemplo, ela tem um fundo de verdade, ela tem um fundo de necessidade orçamentária, fiscal, etc. E ela vai se contrapor a uma regra que tem uma força de direito e de lei e política. Fala, não, imposto para rico não, aqui só é pobre mesmo, é sobre o arroz, sobre o feijão, sobre... Queria que você comentasse sobre isso. Falei demais, Gabriel, mas é mais nessa linha. Muito bem. Antônio,
eu concordo com o que você está dizendo, e eu acho que o próprio Derrida não discordaria do que você está dizendo, pelo contrário. Eu acho que a questão aqui seria talvez ajustar o que ele está entendendo por fantasma, né, ou por espectro. Na verdade, a figura do espectro, para ele, e vocês discutam isso com certeza na próxima aula, a figura do espectro é uma figura, como muitas dessas figuras do pensamento do Derrida, é uma figura marcada por uma aporia. O que é o espectro? É uma manifestação que, ao mesmo tempo, está viva e está morta. É uma figura que tem materialidade, que ela aparece, mas ela é diáfana, né? Em certo sentido, ela pode ser atravessada. Ela aparece e não aparece. Por vezes, ela vê sem ser vista, ela pode ser vista e pode não ver. Quer dizer, todas essas ideias que o Derrida apresenta interessam, porque como boa parte dessas figuras que o professor Miro tinha enunciado no início da aula, o fantasma também aparece, o fantasma aqui, né, o espectro, ele aparece com essa lógica dúbia, né? De novo, vivo e morto, aparece e não aparece, material e imaterial, e é isso que interessa para o Derrida, porque essas distinções elas perdem a aplicação em face do fantasma. No fundo, e de novo, não estou dizendo que essa é a melhor forma de ler Marx, mas é um pouco isso que ele está dizendo, diante dessa dificuldade que o Derrida vai dizer, bom, é aqui que o Marx recua em relação ao fantasma, e que nós podemos usar esse fantasma para desenvolver algumas questões da sua obra, né? Não, de novo, a fidelidade e infidelidade aqui. Um ponto importante para entender essa discussão, talvez, seja o seguinte, o fantasma, uma das palavras que a gente usa em francês para falar do fantasma é o revenant, é o sujeito que voltou. E como vocês estão notando, e vocês já devem ter notado desde o início do semestre, né, essa figura do retorno é muito importante para o Derrida, é muito decisiva. Diz o professor Pierre Weiben, aí do Departamento de Teoria Literária da UNB, que, na verdade, a gente está falando de uma escritura do retorno, é a expressão que ele usa, que eu acho muito feliz. A gente está o fantasma, ele é alguém que voltou, mas que a condição dele primeira é essa. Antes de vir, ele voltou. É isso. A condição de aparição do fantasma é ele ter voltado. Então ele tem essa lógica do retorno, essa lógica da reativação. Né? É isso que talvez seja importante compreender aqui. No fundo, o que você está dizendo é muito verdade. Quer dizer, existe uma base de inscrição material da economia, do direito. É por isso que eu disse a vocês que a normatividade do Derrida está ligada a um arquidireito ou uma arquiscritura. Quer dizer, é impossível pensar os efeitos de composição de sentido sem inscrição material. Se a gente perde a inscrição material, para o Derrida, é possível idear, digamos assim. A ideação depende da inscrição material. É isso que ele está dizendo, né? No fim das contas. Mesmo a formalidade, né? Quer dizer, e aí estão os estudos do Leroy-Gourhan, por exemplo, para mostrar isso, ou do grupo do Jean-Pierre Vernant. Quer dizer, até o modo de contar, né, matematicamente, depende de inscrição na areia, de pedras. Quer dizer, existem evidências antropológicas desse fato, né? O desenvolvimento da própria lógica matemática depende dessa inscrição técnica. Né? O problema é que a inscrição técnica, de novo, porque ela volta para a ideação, ela faz menção a esse retorno. Aparecer pela primeira vez é retornar. Essa é a lógica que o pensamento do Derrida está tentando propor. Né? Você descobrir pela primeira vez por todas o que é um numeral, o número 1, 2, 3 e 4, significa que você tem que supor que isso sempre foi possível. Sempre foi possível numerar. Quando a gente inventa um conceito, a gente tem que supor que esse conceito sempre poderá ter sido usado, desde sempre, mesmo que a gente esteja criando ele agora. Né? Essa é a dubiedade. Né? Então, do ponto de vista que dá para fazer uma pesquisa interessante em relação a isso,
que é muito curioso que dos três, da Santíssima Trindade, assim, que eu não gosto muito desse termo, né, mas assim, dessa trindade, dessa trinca, preferível, de filósofos franceses que adquiriram grande notoriedade no período, Deleuze, e eu vou colocar aqui Deleuze e Guattari, na verdade, né, Deleuze e Guattari, Foucault e Derrida, em geral, a gente se refere ao Derrida como aquele que menos se interessou por essas questões econômicas, digamos assim, né, que estaria mais interessado por questões estéticas e tudo mais. O problema é que quando a gente vai ver, é curioso isso, né? Num certo sentido, se a gente pegar o Antiédipo, sei lá, a gente vai ver que tem ali uma crítica ao capitalismo, né? Ainda que alguns tenham utilizado aquilo para justificar o capitalismo, mas a leitura dominante eu diria que é essa, né? Quer dizer, aquilo ali, existe uma espécie de ódio à criatividade do capitalismo, mas ao mesmo tempo mostra os limites e onde isso nos leva, né? Se a gente for pensar em Foucault, por exemplo, sobretudo nos textos lá do Segurança, Território e População, o Nascimento da Biopolítica, que são os dois grandes textos sobre o neoliberalismo, a gente vai ver que o Foucault basicamente funda uma compreensão nova sobre o neoliberalismo que desloca bastante a produção do pensamento até então, né? Então, por exemplo, o Foucault ele vai recusar, por exemplo, essa lógica de que o capitalismo é materialista no sentido de que ele recorre a figuras do consumerismo e tudo mais, né? Ele vai deslocar essa discussão para falar, bom, não, a questão que agora o capitalismo é uma nova fase de subjetivação, é um modo de subjetivação neoliberal em que todos nós somos empreendedores, no final das contas, né? É isso. E aí, bom, o que faz o Derrida, a meu ver, tá? E aí talvez tenha o interesse que vocês vão poder discutir na aula sobre o espectro de Marx. Se a gente lê o espectro de Marx, não simplesmente como um texto sobre Marx, mas em diálogo com os outros textos que o Derrida publica sobre a economia, aparece uma coisa interessante, muito interessante a meu ver. É que o Derrida está dizendo com todas as letras, mais ou menos como a gente fez essa discussão sobre o direito, sobre o problema da origem, ele também vai detectar uma aporia de origem na economia. Ele vai detectar essa aporia dizendo o seguinte, o problema é que a economia está na crença na economia. Existe um texto interessante, depois a gente pode até... um texto bem interessante de uma pesquisadora alemã chamada Nadia Gernaldzig. Ela vai dizer, na verdade, ela propõe uma tese que eu pessoalmente discordo, mas eu acho que era preciso responder essa tese. Talvez o professor Miro, que é mais capacitado aqui para responder esse tipo de questão, mas basicamente o que ela vai dizer é o seguinte, que o Derrida, ele recusa, no texto sobre Marx, talvez seja bom vocês discutirem isso na próxima aula, ele recusa a associação entre trabalho e valor, certo? Seria isso que ele estaria fazendo na leitura da Nadia Gernaldzig. Ele estaria, no fundo, ele seria o Derrida seria um economista neoclássico, na verdade. Ele seria um sujeito que estaria dizendo o seguinte, a economia a produção do valor, ela é subjetiva, no fim das contas, né? Ela é a crença. O problema é que eu acho que o conceito de fé e de crédito que o Derrida está desenvolvendo aqui, ele é ligeiramente diferente desses economistas neoclássicos do século XIX. Digamos assim, do trinca lá de autores neoclássicos, eu não conheço todos muito bem, não seria o mais habilitado a falar, né? Eu conheço mais ou menos bem o Leon Walras, mas eu tenho a impressão que o Derrida está propondo uma coisa substantivamente diferente daquilo. Não existe uma intencionalidade do valor, existe um crédito. E o crédito é diferente. Quer dizer, o crédito é a possibilidade de suspensão, uma certa espécie de suspensão da subjetividade. Por quê? Porque o crédito ele envolve um elemento de fé, que o Derrida vai dizer, fé é acreditar sem ver. Quer dizer, tem uma suspensão do elemento intencional e tético aqui. Então, no fundo, o que o Derrida está dizendo é que existem mecanismos de produção dessa crença e que esse capitalismo seria isso, na verdade. É muito curioso ler isso como pano de fundo. Antônio, você que está trabalhando essas questões de neoliberalismo, eu sei que isso interessa ao professor Miro também. A gente tem uma série de leituras contemporâneas muito interessantes, né? A gente tem a tradição bourdieusiana, a gente tem a tradição Foucaultiana, Brown, né? Eu recomendo, talvez seria interessante ler um autor chamado Michel Fer.
O Michel Feher, ele publicou recentemente um livro muito interessante, Feher, F-E-H-E-R, que chama O Tempo dos Investidos. Nesse livro, ele desenvolve uma tese que é basicamente essa, quer dizer, que o capitalismo ele teria transicionado para um modelo do crédito. O modelo do crédito. Né? O crédito teria sido o que surpreendeu, inclusive, os próprios autores clássicos do neoliberalismo, né? A turma lá do colóquio Lippmann ou do grupo lá do Montpellier. Nem eles sabiam que a gente ia chegar no que a gente chegou hoje, no final das contas. É essa a tese dele. Por quê? Porque a financiarização da economia mudou completamente a lógica do crédito. É isso que ele está dizendo. Né? O Derrida não chega a esse tipo de desenvolvimento, mas um autor como Feher pode desenvolver a partir desse ponto. Quer dizer, e aí, se a gente toma, aqui, Antônio, você tem razão, porque isso é muito diferente do Brasil, né? Mas se a gente pega esses países que tiveram um Estado social, qual foi a discussão, qual foi a passagem para o neoliberalismo proposta, sobretudo, pelos próprios partidos de esquerda? Foi dizer o seguinte, olha, eu não vou mais poder te dar um alojamento na cidade, vamos ter que privatizar isso. Você não vai poder mais ter um hospital público, né, como tinha antes. Você não vai poder mais ter escola, como você tinha antes. Mas a gente vai fazer uma coisa melhor. A gente vai te dar um crédito virtualmente infinito através do sistema bancário para você comprar essas coisas. Então, o que acontece, por exemplo, em países europeus como a França, por exemplo? E isso explica um movimento atual como os coletes amarelos. O que são os coletes amarelos? São essa turma que comprou essa ideia na década de 90 e nos anos 2000 e dizia o seguinte, olha, não vai ter mais alojamento, mas você vai ter um crédito para comprar a sua casa. Aí o sujeito fala, bom, eu vou comprar minha casa. Onde dá para comprar uma casa? No subúrbio. Mas a casa é minha. É diferente, ela vai ser minha. Eu vou pagar em quantos anos? 50 anos. Então, 50 anos para você pagar a sua casa. E aí o sujeito vai lá morar no subúrbio. Ele vai morar no subúrbio e não vai ter transporte público. Não tem problema. O Estado vai dizer, bom, você tem um crédito aqui, você pode comprar um carro. Por que explode o problema dos coletes amarelos? E por que a questão do material é muito importante, como você dizia? Porque, no fundo, o Estado está falando, olha, a gente já te mandou morar longe, já te mandou andar de carro, já privatizou, a escola ficou ruim, você vai ter que pagar curso de inglês agora para o seu filho, etc, etc. O hospital também agora você vai ter que contribuir para as suas mutuais de forma muito mais elevada. E, no fundo, eu ainda vou cobrar a sua gasolina uma taxa de meio ambiente, uma taxa ecológica. É óbvio que esses movimentos vão ser captados pela direita, né? É óbvio isso. Mas, ao mesmo tempo, você entende como é que essa crise é uma consequência dessa lógica do crédito, né? É uma lógica creditícia. Aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos também. Olha, as faculdades agora vão ser caras, mas você vai ter um crédito estudantil maravilhoso que você vai conseguir fazer a sua faculdade. Aí todo mundo vai fazer faculdade, a faculdade não ensina muita coisa, porque você tem que fazer sempre uma pós-graduação, aí você gasta mais de 100 mil e você inicia a sua vida estudantil, a sua vida de adulto, já devendo 200 mil dólares. É isso, quer dizer, é o fator crédito. O fator crédito é absolutamente central aqui. E talvez as lutas, é o que vai dizer o Michel Feher, essas lutas, nossas lutas contemporâneas, elas não são necessariamente sempre lutas por mais crédito ou por menos crédito, mas elas envolvem essa dimensão. Né? Movimentos como, ele vai citar, por exemplo, o movimento Me Too, né? Aquela coisa de tipo assim, que ficou famoso nos Estados Unidos, das pessoas aparecendo e dizendo, olha, eu também fui vítima de violência sexual e condenando, né, publicamente essas pessoas. Quer dizer, isso é um início de uma discussão que a gente pode ter sobre crédito. Né? Como é que você retira o crédito dessas instituições? Como é que você retira crédito de políticos? Como é que você retira... Agora, a questão, me parece, é que você tem muita razão no que você está dizendo. Quer dizer, qual é a ligação disso agora com o suporte material? Talvez seja esse o grande questionamento. Como é que isso se liga com o suporte material da sociedade? E aí a crise ecológica está aí para nos mostrar que, na verdade, a gente vai ter que construir essas ligações, né? Porque existe uma ligação muito forte. As instituições gozam de crédito, num certo sentido, porque até então elas puderam exportar isso de maneira imediata, né? Mas agora a gente está chegando numa situação em que esse suporte material está falhando, né? É curioso, vale a pena depois ler também ao lado disso, a turma aí da fenomenologia, um texto famoso do Russell que chama, na qual o Russell basicamente defende que a Terra é um solo, o solo a partir do qual tudo se desenvolve, né?
Então eu iria nesse sentido para te responder. Não sei se deu para esclarecer alguma coisa. Deu sim, muito obrigado, Gabriel. Foi muito boa a conversa. Teria mais coisas, né? Mas por aqui, porque já está na hora. Mas foi excelente. Gostaria de poder continuar conversando e tal, mas uma limitação de tempo. Muito obrigado, valeu muito, muito, muito. Obrigado, Gabriel. Claro, você é sempre bem-vindo aqui. Se quiser voltar na próxima aula ou depois, é raro encontrar um Derridiano por aqui, ainda nessa época. A gente vai seguir, então, a nossa leitura por aí. Derrida e Marx, querendo entender. Obviamente, Derrida não quer se confrontar com essa lógica do crédito, que você, voltando para a economia marxista. A crítica dele é a crítica exatamente dessa economia. O que ele quer fazer com isso, então? O que seria ser marxista, mas continuar não com a economia? E a gente talvez encontre Habermas de novo por aqui, porque ele está fazendo isso, criticar Marx, não voltando para a ideia do trabalho e da economia. Então, como aparece uma alternativa? Isso é o que a gente quer esclarecer. E a minha sugestão é, então, espero que a Mônica pode participar com essa leitura sobre Marx, que a gente depois pode continuar com os espectros de Marx e entender um pouco melhor este contexto, ok? Se alguém lê francês, eu queria sugerir um artigo do Derrida que é sobre Ubuntu. É uma leitura sobre a reconciliação na África do Sul, onde talvez a gente até encontre alguns pontos para aproximar para o final do curso a leitura do Derrida com Deleuze, porque Derrida vai falar quase com uma maneira deleuziana, devir perdão da anistia. O que significa este projeto? Então, e se tiver alguém para nos ajudar, então, para preparar este artigo, seria ótimo. Ok, é isso que eu queria dizer. Uma vez mais, obrigado, Gabriel. Espero que a gente, com essa afirmação do pensamento derridiano por aqui, então, nesse deserto agora da esquerda e sobre a direita nem vou falar, então ela nem merece. Então vamos tentar de animar as coisas por aqui. Vamos sim, professor, sempre à disposição. Foi um prazer conversar com vocês e vamos fazer coisas, vamos agitar isso daí sim. Bom, se quiser, você mencionou algumas sugestões para leitura, manda para a Thaís a referência e a gente depois vê como distribuir e discutir. Ok, gente, muito obrigado. Então, vamos fechar por aqui e até a próxima. Então, até. Tchau.